Revelações divinas. O incrível destino transformador dos que permanecem após o arrebatamento. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, um tempo de grande tribulação se abateu sobre a terra. As vozes dos justos haviam sido levadas, e o lamento dos que ficaram ecoava nas ruínas de cidades outrora gloriosas. Entre eles estava Davi, um homem segundo o coração de Deus, que se via agora cercado de desespero e necessidade. A paisagem, marcada por destroços e desolação, refletia a perda da paz e da ordem, como em um vale de sombra de morte. Com um cajado em mãos, Davi, o pastor de ovelhas, guiava um pequeno grupo de remanescentes, que buscava entender como viver e esperar diante do caos. Em meio ao sofrimento, Davi encontrava consolo nas promessas de Deus contidas nos Salmos. Ele frequentemente recitava as palavras de confiança, lembrando-se da aliança eterna que seu povo tinha com Yahvé. Enquanto caminhavam por entre as ruínas, o desespero e a dúvida pareciam se apossar de muitos, mas a fé de Davi iluminava os caminhos sombrios. Um dia, ao amanhecer, enquanto os raios do sol mal tocavam a terra, uma figura sobrenatural surgiu diante dele. Era um profeta, enviado por Deus, trazendo uma mensagem repleta de poder e autoridade. Os dias sombrios não durarão para sempre, proclamou o profeta, com a voz que ressoava como o trovão. Eis que vem um novo pacto, onde aqueles que permanecerem fiéis experimentarão a restauração prometida em Jeremias 31:2.31. Deus não esqueceu seu povo, e haverá um tempo de transformação. As palavras do profeta penetraram as almas dos que estavam presentes, como águas vivas em solo árido. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Com o passar dos dias se transformando em semanas, Davi enfrentou perseguições que pareciam impossíveis de suportar. No entanto, seus amigos e aliados se uniram, e juntos, construíram um espírito de coragem e resiliência. Como Moisés à frente de seu povo, Davi guiava-os em oração, testemunhando pequenos milagres que surgiam quando a fé coletiva se tornava um farol diante da escuridão. A fé de cada um deles se tornava uma vitória sobre a morte, alimentando o corpo e a alma em atos de confiança. Porém, a situação se agravou e Davi e seu grupo foram forçados a se esconder. O cinto de sua própria dor uniu aqueles que ansiavam por um futuro melhor. Encontros secretos nas cavernas e à beira de rios tornaram-se a nova norma. Nesses locais sagrados, compartilhavam a palavra e oravam fervorosamente, criando uma comunidade de esperança sob o olhar incessante de Deus. Em um desses momentos de profunda oração, Davi recebeu uma revelação que sua percepção mudaria para sempre. Ali, entre lágrimas e clamores, ele entendeu que o sofrimento não era em vão, mas uma parte do plano divino de Deus. Havia propósito nas tribulações, uma preparação para testemunhar a glória que estava por vir. Ao levantar suas mãos em súplica, Davi sabia que a história dele e de seu povo estava prestes a mudar. E assim, com cada nova dificuldade, a verdadeira pergunta permanecia: qual será o propósito final de Deus para aqueles que permanecem? O destino deles estava nas mãos de um Deus fiel e a transformação divina estava prestes a ser revelada. Os dias se passavam, e a nuvem da incerteza permanecia sobre Davi e os remanescentes. Em meio à aflição, as promessas de Deus, pronunciadas pelo profeta, pareciam como um eco distante, mas no coração de Davi, a esperança começava a brotar novamente. A cada amanhecer, ele se levantava, evocando as palavras de confiança dos Salmos, lembretes da fidelidade de seu Criador. Naquela manhã em particular, Davi decidiu convocar todos os que restaram para um tempo de oração e reflexão. Reunidos sob a sombra de uma árvore antiga, lembrando-se da força dos seus antepassados, Davi exortou o povo a não desistir. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim também ele estará conosco nesta jornada, disse ele, sua voz firme e ressoante.
A promessa do Senhor nos fala de um futuro repleto de esperança. Enquanto falava, um vento suave começou a soprar, como se o próprio Espírito de Deus estivesse presente, trazendo a sensação de que algo espiritual estava prestes a acontecer. Davi, sentindo o sobrenatural ao seu redor, insistiu para que todos fechassem os olhos. Orem comigo, clamou ele. Que possamos receber a orientação de Deus, que os nossos corações estejam abertos para ouvir sua voz. Mostrando a determinação em seu espírito, Davi se prostrou em adoração. Pede ao Senhor que o conduza, que revele a direção a seguir naqueles tempos difíceis. Em sua meditação, uma visão lhe foi concedida. Ele viu uma estrada larga, iluminada por uma luz radiante. No final da estrada estava um templo glorioso, adornado com ouro e pedras preciosas, onde uma multidão adorava em uníssono. A visão, embora breve, deixou Davi convencido de que o Senhor estava preparando algo magnífico. Após essa experiência reveladora, uma ideia surgiu em sua mente. Davi então dirigiu-se novamente ao povo. Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. A multidão começou a murmurar entre si, o temor dando lugar à expectativa. Entretanto, nem todos estavam prontos para aceitar a confiança que Davi queria infundir. Um homem, chamado Eliezer, levantou a voz: Davi, como podemos ter esperança quando tudo o que vemos são ruínas? Onde está a promessas do Deus de nossos pais? O murmúrio cresceu, mas Davi, com sabedoria divina, respondeu: em nossos momentos mais sombrios, é quando Deus está se preparando para agir. Não abandonemos a fé, pois ele é fiel e cumpre suas promessas. Após as palavras de Davi, um silêncio reverente tomou conta do grupo. Aqueles que o ouviam começaram a entender que havia um propósito na espera e sofrimento. Davi então fez uma proposta: deveriam se preparar para uma jornada, um êxodo em direção a um lugar onde poderiam reconquistar o que haviam perdido. Um novo pacto, uma nova aliança estava sendo formado diante de seus olhos. No entanto, enquanto o povo começava a se animar com esta nova esperança, uma sombra traiçoeira se aproximava. As forças de Joaquim, armadas e determinadas, estavam planejando uma busca pelos que fugiram. A mensagem de Davi não havia passado despercebida. Com um grito de alarme, um mensageiro apareceu, trazendo notícias urgentes: os homens de Joaquim vêm a caminho. Eles têm a ordem de capturar todos os que ousam se levantar. O coração de Davi pulsava, saber que a perseguição se aproximava. Ele olhou nos olhos de seu povo, agora aflitos, e uma nova convicção emergiu em sua alma. Não temam, pois o Senhor é nosso escudo e fortaleza. As promessas de resgate estavam em suas veias. Assim, sob o céu tenso, a jornada começou. O Senhor estava com eles, e a transformação, embora ainda misteriosa, começava a se desenhar no horizonte. Davi sabia que através da opressão viria uma transformação. Mas a verdadeira pergunta pairava no ar: o que mais Deus tinha reservado para seu povo? O novo pacto emergiria de uma libertação mais ampla do que jamais poderiam imaginar, uma libertação marcada à luz das promessas eternas. Os ventos sopravam fortes, carregando os ecos da aflição e da ansiedade enquanto Davi e seu povo avançavam. Sua caminhada sob a proteção do Senhor tornava-se uma batalha tanto interna quanto externa. Diante de cada passo, a incerteza se tornava mais palpável, mas a luz da promessa também iluminava seu caminho, como o sol que irrompe após uma noite tempestuosa. A multidão caminhava em silêncio, cada rosto refletindo a luta interna entre a dúvida e a fé. Na mente de Davi, a visão do templo magnífico permanecia viva, como um farol de esperança nas sombras da desolação. Ele sentia a necessidade de reanimar seus seguidores, para que a chama da fé não se apagasse diante do medo iminente. Dediquem-se à oração e à busca do Senhor, exclamou Davi, virando-se para o povo. Assim como está escrito em Isaías 40:31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fatigam. Não é nas nossas forças que temos que confiar, mas na fidelidade de nosso Deus. Essas palavras trouxeram um sopro novo ao grupo. Um sentimento de unidade e determinação começou a brotar entre eles. Assim, Davi,
como um líder ungido, liderou o povo em oração fervorosa, implorando a Deus por direção e proteção. A presença do Senhor parecia palpável, envolvendo todos como um manto de luz. Mas enquanto o povo orava, Eliezer, ainda atormentado por seus medos, se afastou levemente, temendo que toda aquela força espiritual não passasse de um esforço vã. Ele se lembrou das ameaças de Jeoaquim e como o medo poderia reinar sobre seus corações se não fosse cuidadoso. Em um momento de desespero, Eliezer afastou-se um pouco mais, até que se crucificou em sua dúvida. Onde estavas, Senhor, quando tudo isso começou? Quando teu povo clamava e sofria? Ele murmurou para si mesmo, seu coração apertado em um labirinto de incertezas. As palavras de Eliezer não passaram despercebidas por Davi. Com uma percepção aguçada, Davi se aproximou do homem que lutava contra a tempestade dentro de si. Eliezer, cada lágrima que você derrama não passa desapercebida pelo Pai. Ele nos vê e nos ouve. Se unirmos nossas vozes e nossos corações, não há nenhuma força que possa nos abalar. Disse Davi com convicção. Ouvindo a firmeza de Davi, a coragem começou a retornar a Eliezer. Lembrando-se da história de seus antepassados, da travessia do Mar Vermelho, sentiu uma chama crescente começar a derreter sua desconfiança. Ele relembrou que Deus foi fiel nos tempos passados, e assim, Davi também inspirou os outros a acreditarem novamente na entrega de Deus. Naquele instante, o céu escureceu abruptamente, e um estrondo de trovão ressoou à distância, como um aviso das forças que se aproximavam. Um mensageiro, aturdido e ofegante, entrou correndo no acampamento e gritou: as tropas de Jeoaquim se aproximam rapidamente. Não temos tempo a perder. A adrenalina invadiu aqueles que ali estavam, mas Davi, com serenidade, se voltou para seu povo. Agora é hora de agir. Não é o nosso medo que nos levará à vitória, mas a coragem em nosso coração e a fé em nosso Deus. O Senhor já preparou o caminho, precisamos apenas segui-lo. Assim, ao iniciar a corrida para um novo destino, Davi percebeu que mesmo nos desafios mais sombrios, a mão de Deus estava os guiando, transformando a opressão em libertação. A energia resurfazia como um rio em cheia, e uma certeza crescia entre seus seguidores, a convicção de que eles eram parte de um plano maior. Antes que a jornada os levasse a uma nova fase, Davi teve um insight novamente. Ele percebeu que em cada pedra que pisavam, havia uma promessa, em cada dificuldade enfrentada, a oportunidade de um novo pacto com Deus. O que nos aguarda? Davi questionou a si mesmo, enquanto avançavam. A resposta ainda pairava no ar, à espera de ser revelada. As almas que permaneciam, por fim, estavam sendo moldadas para algo grandioso, e em breve, o verdadeiro destino de cada um desses fiéis seria desvelado, conforme o plano soberano de Deus se realizasse na história de seu povo. Davi e seu povo avançavam pelo vale, onde os gritos de guerra e os tambores de batalha ecoavam ao longe. A pressão nas almas aumentava, o peso do medo se tornava quase insuportável, mas a fé ardia em seus corações como brasas vivas, prontas para encandecer. Preparem-se, gritou Davi com firmeza, a voz ressoando como um clarim de batalha. Ele sabia que cada membro daquela multidão representava não apenas uma pessoa, mas uma história entrelaçada com o Pai. Nosso Deus é batalhador. Assim como disse ao povo de Israel em Deuteronômio 31:6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Ao ouvir essas palavras, Eliezer se sentiu revigorado. De repente, suas dúvidas e incertezas foram atacadas pela luz da esperança. Ele levantou a cabeça e se colocou ao lado de Davi, agora mais decidido. O povo ao redor acompanhou o movimento, sentindo que a coragem era contagiante. Nos momentos que se seguiram, Davi convocou cada homem, mulher e criança para que fizessem um ato simbólico, que levantassem as mãos ao céu, como sinal de entrega ao Deus que os guiava. Ele nunca nos abandonou, e hoje, mais do que nunca, precisamos da sua presença. E assim, em um só clamor, elevaram vozes ao Senhor, implorando por proteção e vitória. Enquanto a multidão clamava, um relâmpago cortou o céu, iluminando a escuridão. Foi então que um eco retumbante de um grito foi ouvido.
Joaquim havia chegado com suas tropas. O coração de cada homem acelerou, e os rostos traziam a marca do temor. Eliezer chamou Davi, com um olhar firme. Confie no Senhor, pois ele não é como os homens. Em Salmos 20:7 está escrito, uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Assim que essas palavras saíram de sua boca, uma intensidade divina parecia descer sobre o acampamento. A expectativa estava no ar, como um perfume se espalhando entre os súditos do rei. À medida que os soldados de Joaquim se aproximavam, o Espírito do Senhor começou a se mover entre o povo. Os guerreiros de Davi se prepararam para o combate, mas antes que a batalha começasse, um grupo de profetas se aproximou. Assim diz o Senhor, declarou um deles, trazendo uma mensagem divina. Não temais, pois o Senhor vai combater por vós. As tropas que se aproximam serão como poeira ao vento quando o braço forte do Senhor for estendido. Uma onda de esperança passava pelo povo, unindo-os em um só clamor. Então, um cenário de luz sobrenatural se formou no horizonte, como se o próprio céu estivesse se abrindo em resposta à fé deles. Cada soldado levantou a espada e, em uníssono, entoou cânticos de louvor ao Senhor, fazendo ressoar uma melodia de fé que ecoou nas montanhas. Ouvindo a cantoria, os inimigos hesitaram por um instante. Era um momento sagrado onde a eternidade parecia tocar o tempo, onde a fé e a coragem se casavam em adoração. E então, o que parecia uma batalha iminente começou a se transformar em uma demonstração do poder de Deus, quando uma névoa densa começou a encobrir o campo de batalha, como uma cortina do próprio Seol. Ali, naquela confusão, o Senhor fez com que os inimigos começassem a se atacar uns aos outros, confundidos em suas direções e propósitos. E assim, o que se abrigava nas sombras da incerteza transformou-se em um triunfo, não pela força das armas, mas pela fé daqueles que permaneceram. À medida que o dia avançava e os ecos da vitória ressoavam, a tensão diminuía, mas o espírito da expectativa ainda pairava no ar. Davi, agora confiante, olhou para o horizonte, em seu coração, uma nova revelação começou a brotar. Haveria uma nova fase nos planos do Senhor, algo que ainda não havia sido revelado. Que mais está por vir? Davi murmurou, e a suavidade da brisa trouxe uma resposta silenciosa, mas cheia de significado. Ele sabia que uma nova aliança se estava formando, e o propósito de Deus se desdobrava à medida que seu povo se mantinha firme. O que poderia ser esse novo caminho? A resposta guardava em um futuro próximo, e a mão de Deus continuava a mover-se soberanamente na história de seu povo. Davi observou atentamente os sinais nos céus, e não pôde deixar de sentir a presença de Deus ao seu redor como uma brisa suave, envolvendo sua alma. Ele ficou em silêncio enquanto o estrondo da vitória ecoava ao redor. Mas, em seu coração, algo ainda pulsava, como um bate-papo sussurrante que prometia revelações vindouras. Homens valentes, chamou Davi, seus olhos ardendo com uma intensidade divina. Nossos inimigos fugiram como folhas ao vento, mas isto não se compara ao que o Senhor nos mostrará em breve. Os soldados se reuniram ao redor do rei, os rostos animados pela vitória, mas ainda perplexos com o que haviam testemunhado. O céu à sua frente parecia tingido de ouro e prateado, uma beleza que apenas a presença de Deus poderia criar. Então, um dos profetas, provavelmente Natã, se afastou do grupo e, com um olhar profundo, proclamou: O Senhor deseja que vós conheçais que o que se revela é apenas o começo. Ele tem planos maiores, planos que possuem a capacidade de transformar não apenas vossas vidas, mas toda a casa de Israel. As palavras do profeta penetraram nos corações do povo. Um murmúrio de expectativa começou a se espalhar. A possibilidade de um futuro glorioso definitivamente começa a despertar no seio do povo. Mas, Natã, questionou Eliezer, com as mãos firmemente atadas como se temesse o que poderia ouvir. Como saberemos o que devemos fazer? O que isso significa para nós, após esta grande vitória? Natã olhou profundamente nos olhos de Eliezer. O Senhor já falou antes, e suas promessas são confiáveis. Lembrai-vos de Isaías 43:19, onde ele promete: Eis que eu faço uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a sabereis. Deus está pronto para fazer algo inédito entre nós.
Neste momento, o silêncio se fez presente. Os ventos sopravam suavemente, quase como se eles mesmos estivessem atentos à pronunciação da palavra do Senhor. Davi então pôs-se em pé, a determinação estampada em seu rosto. Se o Senhor nos convida a uma nova jornada, não hesitaremos. Vamos nos preparar para receber sua direção e boa palavra. A multidão logo se uniu em clamor novamente, esta vez buscando sabedoria, disposição e fé para abraçar o que estava por vir. Não era apenas uma vitória militar que eles celebravam, mas o advento de uma nova era. Enquanto o povo orava e clamava, uma nova intensidade parecia preencher o ar, como se o próprio céu estivesse se abrindo para ouvir aqueles corações ansiosos. E então, enquanto a oração fervia, uma luz esplendorosa irrompeu sobre eles, num brilho deslumbrante que ofuscou até mesmo os raios do sol. Davi caiu de joelhos, e com a face voltada ao céu, exclamou: Ó Senhor, revela os teus caminhos. Mostra-nos o que está à frente, pois confiamos em ti. E neste momento celestial, uma voz suave ecoou, envolvendo todos os presentes: Meu povo, o que virá não é de um dia. Estais preparados para as tempestades que se avizinham? A prova da fidelidade será colocada diante de vós, mas lembrai-vos, eu sou Emanuel, Deus convosco. O povo tremeu, mas ao mesmo tempo uma onda de coragem renovada percorreu suas veias. Eles sabiam que não enfrentariam a tribulação sozinhos. A luz começou a se dispersar entre eles, trazendo visões de um novo futuro, de bênçãos e também de desafios. E assim, a palavra do Senhor pairava sobre eles, uma promessa de que aqueles que permanecessem firmes iriam testemunhar a sua glória. Mesmo quando confrontados com adversidades, as luzes do céu indicavam que algo grandioso estava por vir. Davi sentiu um toque na sua alma, uma urgência profunda. Ele ponderou sobre a revelação: os planos que Deus faz são profundos e misteriosos, e o que está por vir pode muito bem superar tudo o que já vivemos. E assim, com corações palpitando em expectativa e fervor, o povo aguardou com a certeza de que a próxima fase dos propósitos de Deus estava prestes a ser revelada. O que seria este novo caminho? Através de qual laboratório da fé o Senhor os conduziria, e que importância teria para a nação de Israel? Mas enquanto buscavam as respostas no divino, muitos se perguntavam: estaremos prontos para os desafios que o Senhor trouxe, ou o medo irá nos aprisionar? E com essas perguntas pulsando em seus corações, a tensão nascida da expectativa aguardava uma resposta. Enquanto a luz divina dissipava-se lentamente, uma calma repentina desceu sobre o acampamento de Israel. Contudo, o sussurro das promessas de Deus ainda ecoava nos corações dos homens e mulheres que se prostravam em adoração. Davi, ainda de joelhos, sentiu o peso da responsabilidade, mas também a alegria que emana da certeza do Senhor. Ouvi, ó Israel! Proclamou o rei, erguendo a voz acima da multidão que ainda vibrava de ânimo pela vitória. O Senhor não apenas nos deu um triunfo sobre nossos inimigos, mas está inclinando seus ouvidos, prontos para nos guiar na próxima etapa de nossa jornada. As palavras de Davi penetraram os corações como flechas de esperança. Natã, por sua vez, sentiu um aumento na intensidade da presença divina. Ele se aproximou do rei, cobrindo sua cabeça com a mão em reverência. O Senhor fala agora através de mim. Ele disse: em meio às tempestades, eu levantarei um estandarte. O meu povo será protegido como a águia que abriga os filhotes sob suas asas. E assim, como um pastor guia suas ovelhas, ela não se perderá, mas será fortalecida. As palavras de Natã foram recebidas com grande fervor e clamores de louvor a Deus. Mas a inquietude ainda permeava o ar. O que significa isso, Natã? Indagou um jovem soldado chamado Escher. Como nos prepararemos para as tempestades que se avizinham? Será que realmente seremos capazes de suportá-las? Antes que Natã pudesse responder, um relâmpago atravessou o céu, fazendo com que todos olhassem com temor. Os ventos começaram a soprar com uma força inesperada, agitando as vestes dos presentes. A atmosfera carregava a essência do sobrenatural, como se a própria criação estivesse em expectativa do que estava por vir. Davi, percebendo a incerteza nas faces de seu povo, lembrou-se da promessa de Deus feita a Moisés no deserto. Não temais,
pois o Senhor vai adiante de vós para guerrear por vós. Ele não prometerá de antemão a isenção das batalhas, mas a certeza de que em toda a luta, Ele estará ao nosso lado. Naquele instante, uma voz ressoou entre os ventos. Era um som de trovão, que fez as fibras do coração dos presentes palpitar com reverência. Sigam-me, e serei o seu guia através da incerteza. Compreendam que é na tempestade que o caráter é formado, e através da tempestade que os fiéis serão depurados. A multidão ouviu, não como uma simples declaração, mas como um chamado. A determinação começou a florescer, e as vozes se misturaram em uma canção que anunciou a confiança no Senhor. O rei Davi, cada vez mais envolto em espírito de sabedoria, lembrou-se das palavras escritas no Salmo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E assim, enquanto se preparavam para enfrentar os desafios que surgiriam, Davi declarou: nos uniremos em adoração, em oração e em fé. A tempestade não é nosso inimigo, mas um meio de preparação para o que o Senhor fará em nossas vidas. À medida que o pôr do sol tingia o céu com cores vibrantes, um novo amanhecer se formava no espírito do povo. Contudo, no fundo de seu ser, o grupo percebia que algo maior ainda estava por vir. Uma promessa poderia ser ouvida entre os murmúrios das ondas, um chamado que ecoava das profundezas do céu e da terra. Eis que algo novo surgirá, disse Natã, com um brilho nos olhos. Um novo pacto, um novo alicerce para o futuro de nosso povo. Mas recordem, é através da perseverança que a recompensa será recebida. O Senhor ainda tem mistérios a revelar. O perfume do início de uma nova era permeava o ar, mas enquanto o povo se unia em fervorosa adoração, questionamentos silenciosos permaneciam. Estaremos prontos para o novo? O que o Senhor se propõe a fazer em meio às nossas vidas? E assim, a expectativa pairava, como nuvens de tempestade prestes a se romper, prenunciando chuvas de bênçãos ou desafios pelos quais deveriam passar. E enquanto o céu se tornava mais escuro, o verdadeiro significado da promessa escapava entre seus lábios, numa antífona constante: o que virá pode ser mais glorioso do que tudo o que já vimos, mas é preciso estar pronto para receber. Enquanto os ecos das adorações se dissipavam, uma presença poderosa apoderou-se do acampamento. Os corações, antes ocupados com celebrações, agora se voltaram em fervorosa expectativa. O céu carregava um manto de nuvens pesadas, refletindo a inquietude que se formava nas almas de Israel. Algo estava por acontecer, e todos sentiam o pressentimento da intervenção divina. Foi então que, de uma atmosfera já carregada de tensão, uma nova voz surgiu, não como um trovão, mas como um suave sussurro que penetrava os corações. Filhos de Israel, disse Natã, ouçam a mensagem que o Senhor tem para vocês. Assim como os israelitas atravessaram o deserto guiados pela nuvem de dia e pela coluna de fogo à noite, também vocês devem se preparar para o caminho que se abrirá diante de vocês, mesmo que a escuridão se aprofunde. Lembrem-se de que não é a luz do mundo que os guiará, mas a luz do Altíssimo. Os rostos antes alvoroçados agora estavam embebidos em reverência, cada um absorvendo as palavras como o humus absorve a chuva. Davi, observando a cena, sentiu o peso da responsabilidade como rei se intensificando, mas, ao mesmo tempo, viu a centelha da esperança reacender. Como Moisés ergueu sua vara sobre as águas do Mar Vermelho, assim vocês também precisarão erguer suas vozes em uníssono nas provações, porque o Senhor é fiel e justo. Ele não os abandonará. À medida que Davi falava, o vento não cessava, mas aumentava, e um arrepio percorreu a multidão enquanto um trovão distante roncava ao longe. A terra tremia sob seus pés, e uma sensação de urgência invadia o ar. O temor que antes predominara agora se transformava em um impulso. Era hora de agir. Natã então gesticulou para que o povo se aproximasse, seus olhos reluzindo com a chama do Espírito. Vamos nos unir em oração, pedindo pela revelação deste novo pacto. O Senhor está prestes a fazer algo grandioso entre nós. Clamemos por seu Espírito, pois é Ele quem nos dará visão e entendimento. As vozes se elevaram em intensa oração, um clamor coletivo que parecia ecoar em todas as direções. O som de suas súplicas ressoava como uma melodia celestial, levantando-se em direção ao céu como fumaça de incenso. Era um clamor por direção, por proteção,
e pelo cumprimento das promessas divinas. Neste momento, enquanto a tempestade se aproximava, Davi lembrou-se da antiga promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele falou com paixão: queridos, o que estamos prestes a receber é mais do que um desafio, é a realização de uma promessa que travará as cadeias do medo e abrirá as portas das bênçãos. A atmosfera estava elétrica, e todos olhavam para o rei, em busca de um sinal, de confirmação de que estavam prontos. Natã interveio, sua voz baixa, mas firme. Por fim, lembrem-se das palavras do Senhor em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A intensidade das palavras ressoou com tal força que fez o coração da multidão pulsar como um só. Davi sabia que a palavra de Deus estava mais viva do que nunca, e que, assim como o Senhor guiara seus antepassados, ele não os abandonaria naquele dia decisivo. E quando a tempestade finalmente explodiu, e os relâmpagos rasgaram os céus, uma clareza surgiu no coração de Davi. O que está por vir pode ser aterrorizante, mas é nesse espaço que o Senhor revelará sua glória. Preparem-se, pois em breve algo extraordinário se manifestará. No auge do clamor, uma visão fulgurante cortou o céu em resposta aos anseios do povo. Eles podiam sentir a terra tremendo sob a promessa do Senhor, e enquanto a tempestade rugia, o futuro parecia mais claro do que nunca. A última frase de Natã ecoou por entre os corações: estarão prontos para a transformação? Algo novo e glorioso está prestes a ser revelado. E assim, sob a chuva torrencial das bênçãos divinas, a tensão pairava no ar, enquanto esperavam ansiosamente por respostas. Esquecendo-se momentaneamente do medo à medida que avançavam em fé para o desconhecido. Enquanto as vozes do povo ainda vibravam em súplicas arrebatadoras, um silêncio profundo desceu sobre o acampamento. A chuva torrencial que caía dos céus pareceu pausar, e o vento que antes uivava agora sussurrava. O coração de Davi acelerava, percebendo que algo monumental e divino estava prestes a acontecer. Seus olhos se voltaram para a nuvem que se agitava no horizonte, luminosa e cheia de poder. Natã, percebendo o silêncio e a atenção concentrada, ergueu as mãos e declarou com uma voz clara: Filhos de Israel, o Senhor está aqui. Ele está entre nós em sua majestade. Preparem-se, pois através de sinais e maravilhas, o Altíssimo está prestes a nos mostrar o caminho. Diante de tais palavras, um medo reverente apoderou-se da multidão. As respirações se tornaram pesadas, em meio à tensão, um raio cortou o céu, seguido por um trovão que ressoou como uma declaração do próprio Deus. O solo estremeceu sob os pés dos israelitas, e muitos caíram em adoração, reconhecendo a grandeza do momento. Davi, diante daquele espetáculo celestial, sentiu seu espírito ser elevado. Ele lembrou das palavras do Senhor a Moisés no Siná, quando a montanha fumegava com a presença divina, e uma emoção profunda invadiu seu coração. Sejam fortes e tenham bom ânimo. Ele exclamou. O Senhor nosso Deus combate por nós. Ele prometeu que nunca nos deixaria. E agora, nesse instante, nosso chamado se renova. Os olhos de Natã brilharam intensamente conforme ele avistava algo se formando nas nuvens. Vejo uma luz, e ela se aproxima. É a promessa de Deus. Fiquem firmes. Ele apontou para onde o céu reverberava, e as nuvens começaram a se separar, revelando um globo de luz radiante que descia em direção à terra, envolvendo todos em um brilho glorioso. Os israelitas, em meio ao assombro, ouviram a voz do Senhor ressoando com poder: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Em vocês, eu estabeleço um novo pacto, um pacto de fé e esperança. Neste dia, eu renovo a aliança. A intensidade da voz divina trouxe uma sensação de paz e terror ao mesmo tempo, e os filhos de Israel permaneciam em expectativa, os olhos fixos na manifestação celestial. Davi, aturdido pela glória que se desenrolava diante deles, não pôde deixar de declarar: O Senhor nos trouxe até este momento, e a chave para este novo futuro é nossa fé. Discernam que não é apenas uma questão de sinais, mas de um coração alinhado com o propósito de Deus. Natã continuou, sua voz ecoando como um poderoso eco nas montanhas circundantes: O que vocês não sabem, porém,
é que nas próximas horas, decisões serão feitas que definirão o destino de Israel. A escolha de obedecer ou ignorar a voz do Senhor ditará quem permanecerá diante de suas bênçãos reveladas. Enquanto ainda se recuperavam do impacto, a luz que descia sobre eles começou a emitir raios de cores vibrantes, tocando os filhos de Israel com uma sensação de divindade envolvente. Cada toque parecia despertar em seus corações um fervor renovado, um impulso capaz de transformar temores em coragem. E assim, em meio a essa revelação extraordinária, a atmosfera sob a presença divina carregava um clamor pela resposta do povo. Levanta-se um novo tempo. Natã declarou: aquele que não recuar, será testemunha do poder do Senhor se manifestando em meio a nós. A resposta fervorosa começou a brotar entre eles, enquanto suas vozes se uniam em um clamor intenso por compromisso e devoção. Esperavam ansiosamente pela continuação do plano de Deus e para saber qual seria o próximo passo em sua jornada de fé. Mas Natã, com um ar enigmático, acrescentou: mas lembrem-se, este é apenas o início. Há algo mais que o Senhor deseja revelar, algo que os conduzirá a um destino extraordinário, e talvez algumas verdades ainda permaneçam ocultas à vista. Enquanto a luz celestial pulsava suavemente sobre eles, a incerteza pairava no ar, segregando a expectativa e o temor do que ainda estava por vir, esperando que o desfecho desse encontro glorioso se tornasse plenamente visível. O céu começava a se acalmar com a retirada da tempestade, mas a intensidade do momento ainda reverberava em cada coração presente. A luz que cercava os israelitas parecia pulsar, e o som dos trovões agora se tornava um eco distante, deixando apenas um sussurro divino, como uma suave melodia que trazia paz. Davi fixou seu olhar em Natã, sentindo um espírito de expectativa crescente entre o povo. O profeta, com seu semblante iluminado pela luz celestial, começou a falar novamente, sua voz imbuída de uma autoridade que ressoava como um eco dos tempos antigos. A aliança de Deus não é meramente uma promessa, mas uma responsabilidade. O Senhor exige de vocês não só reconhecimento, mas também ação. Estão prontos para ouvir sua voz e seguir seus caminhos? Assim que Natã fez a pergunta, um murmúrio atravessou a multidão. A tensão pairava como a névoa rente ao chão, e os israelitas se perguntavam o que o Senhor requisitava. Os corações estavam dispostos, mas o medo do desconhecido pulsava nas veias como um ardor. Davi, percebendo a inquietação que se espalhava entre seu povo amado, ergueu-se novamente. Filhos de Israel, exclamou: não temam, pois o Senhor é nosso guia e nosso refúgio. Agora, vivemos um novo capítulo em nossa história, um momento de cumprir a grande comissão que nos foi confiada. Lembrem-se das promessas que ele fez a nossos antepassados, elas se cumprirão em nós, se nossa fé for firme como a rocha. O eco dessa declaração reverberou entre os israelitas, e uma onda de coragem começou a se espalhar como um fogo aceso. O que o Senhor requer de nós? Gritavam alguns, enquanto outros já clamavam em adoração, buscando a direção de um Deus que os guiava em meio a desafios e dúvidas. Natã, sentindo a energia espiritual que emanava da multidão, fechou os olhos e se voltou a Deus. E nesse instante, uma nova visão lhe foi concedida. Ele viu os caminhos que se abriam diante de Israel, vislumbres de promessas e potentados de bênçãos, mas também avisos de provações e testes que viriam. Ele abriu os olhos, denotando uma serena mais firme determinação. O Senhor fala, ele declarou, e aqueles que forem chamados a se levantar como líderes nesta nova jornada, devem estar preparados para a batalha que se aproxima. A aflição e a expectativa se uniram num clamor comovente: estamos prontos, Senhor. Farei o que tu pedires. Mas Natã, à medida que sua visão se aprofundava, franziu a testa, percebendo os riscos ocultos. Escutem com atenção, iniciou, sua voz grave e solene. Um espírito de divisão espreita entre nós, e os que se afastarem da palavra do Senhor verão a sua sorte selada. Aqueles que hesitarem serão deixados à mercê de seus próprios medos e incertezas. O impacto dessa mensagem trouxe um frio na espinha de muitos, enquanto olhares de preocupação se cruzaram entre eles. Ao redor, a luz pulsante parecia intensificar-se, revelando um sinal do céu. Em meio à reverência, Natã viu algo nas nuvens. Uma inscrição se formava, onde estava escrito: permaneçam firmes em minha palavra, e verão minha glória.
Este é o teste, disse Natã, uma escolha que cada um de vocês deverá fazer. Permanecerão ou se afastarão daquilo que o Senhor começou entre nós? E antes que alguém pudesse responder, uma onda de sombras começou a avançar nas bordas do acampamento. As almas vacilantes sentiram o peso de um desafio que viria, um confronto que transcendia o físico e se aprofundava no espiritual. A luz do céu tornará-se um farol em contraste com as trevas que se aproximavam, ameaçando engolir aqueles que hesitassem. Davi, agora percebendo a urgência do momento, concluiu: se somos do Senhor, que nos levantemos em fé. Eles que duvidam, que se afastem. O tempo é curto e as promessas estão à porta. Quem permanecerá firme ao seu lado? E assim a multidão se dividia em vozes de decisão, enquanto o pavor e a esperança lutavam pelo domínio dos corações. E sobre a massa fervorosa, Natã, ainda olhando para o céu, murmurou: que seu propósito se revele, Senhor. Pois entre as sombras, um novo amanhecer se aproxima, e o que está por vir nos levará além do que podemos imaginar. Preparem-se, pois as revelações continuarão a despontar, e você descobrirá que algumas verdades permanecerão escondidas até que a hora certa chegue. O vento começou a soprar novamente, trazendo consigo a promessa de que o Senhor ainda estava em controle, mesmo diante da incerteza crescente. E enquanto a alvorada despontava no horizonte, a verdadeira batalha da fé se preparava para começar. Os contendores não tardaram a aparecer, como sombras que se formavam ao aproximar-se a noite. O acampamento de Davi se encontrava no limiar de decisões difíceis, e o peso da responsabilidade esmagava os corações dos que ali estavam. A atmosfera ressoava com a expectativa de um novo capítulo na história de Israel, mas também com o pulso acelerado da ansiedade. O que o Senhor realmente deseja de nós? Questionavam-se em murmúrios. Como se respondendo ao clamor silencioso, Natã, sob a luz dançante da aurora, ergueu a voz, como um arauto do Altíssimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: serão como um exército em marcha, não apenas para lutar contra o inimigo, mas para edificar e restaurar meu povo. Cada palavra que saía de sua boca reverberava nas almas, trazendo um misto de temor e fervor. Davi, observando a inquietação no semblante de seus seguidores, ergueu a mão para acalmá-los. Aceitemos a marcha, meus irmãos. O que Deus revelou é uma promessa de transformação. Não se deixem levar pelo medo, pois cada coração firme será um instrumento de sua vontade. A confiança em Davi começava a revitalizar os ânimos. No entanto, Eliezer, ainda lutando com sua convicção, levantou novamente a voz. E se as próximas provações forem ainda maiores do que imaginamos? O que nos dará a certeza de que prevaleceremos? Sua pergunta ecoava como um lembrete da tempestade que ainda estava por vir, sabendo que a verdade não mudava a dor que enfrentavam. Com a sabedoria que brotava de sua experiência e seu relacionamento com Deus, Davi olhou profundamente nos olhos de Eliezer. Orai! A oração é a chave que abre os portões do céu. Assim como está registrado em Tiago 5:16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A nossa obediência e coragem são o que moldam nossa trajetória. Nesse momento, uma chama de fé começou a arder nas almas cansadas, apesar das dúvidas que prevaleciam. Unidade e propósito entrelaçavam-se, criando uma frente poderosa. Davi convocou todos para se unirem em oração. Vamos clamar pela força que vem do alto. A certeza da vitória reside em nossa disposição de seguir o Senhor. Enquanto o povo se ajoelhava sob a pressão da expectativa e da pressão do mundo, o céu começou a se iluminar com uma aurora pálida. Uma luz dourada parecia se derramar sobre eles, como se o próprio Deus estivesse prestes a fazer algo grandioso. Os clamores uníssonos do povo preencheram a atmosfera. Ecos de corações acendendo em rendição e devoção ecoaram entre as montanhas, formando um sinfone divina. Neste território sagrado de adoração, a presença do Senhor se tornava palpável. Natã, absorvendo a energia do momento, vislumbrou uma nuvem de glória descendo, cheia de poder e majestade. Ele proclamou: preparem-se. O Senhor irá mostrar que, mesmo em momentos de escuridão, há esperança. Não são apenas mudanças em nossas circunstâncias que estão por vir, mas a transformação de nossas almas de acordo com sua vontade. Davi,
com as mãos erguidas ao céu, clamou por proteção e direção, e logo a presença de Deus desceu como uma névoa fina, envolvendo todos em sua santidade. Assim que o momento se intensificava, Natã interpelou: assim que o Senhor se move entre nós, preparem-se para o que ainda está por vir. Um tremor percorreu o chão, e uma voz profunda ecoou, como um trovão distante: minhas promessas se cumprirão, mas lembrem-se, permanecer é apenas o começo. A verdadeira transformação requer sacrifício e entrega. Com esses votos reverberando ao seu redor, a realidade de sua situação começou a se instaurar. O que estará por vir é mais do que enfrentamentos, é um chamado este sendo feito para o novo. E assim, enquanto a luz se reconstituía, uma nuvem da presença divina pairava sobre eles, inundando seus corações com coragem e esperança, a expectativa crescente na aliança forjada entre Deus e seu povo. Diante da grandeza do que se desencadeava, um sussurro de revelação começou a se formar. Estarão prontos? O eco questionava entre eles. Enquanto os homens ponderavam a profundidade da palavra que lhes fora dada, uma nova tensão começou a se erguer, carregada de promessas ainda não reveladas. O que de fato o Senhor estava prestes a fazer foi suficiente para levar a nação a um novo êxtase de lealdade. E assim, a jornada de transformação aguardava como uma ovelha na pastagem, e os corações se preparavam para a glória que estava por vir. E a verdadeira pergunta não era apenas o que lhes aguardava, mas quem permaneceria fiel diante do novo. As sombras à espreita se afastavam, mas a resposta definitiva da soberania de Deus prometia um desfecho grandioso para aqueles que o seguissem. Isto era apenas o começo da revelação, e as sombras que se dissipavam davam espaço à luz que emergia. Contudo, o que Deus ainda tinha preparado? As promessas da transformação viam à frente, como uma névoa de glória, prestes a se revelar em toda a sua plenitude. O chamado estava sobre suas vidas, este é o momento de decidir, e a ação em obediência apenas começava.